Você sabia que existem certas frases particularmente valorizadas pelo Espírito Santo, mas que muitos cristãos raramente pronunciam? Prepare-se para descobrir insights que podem revolucionar sua experiência espiritual. A Bíblia enfatiza há muito tempo a importância das nossas palavras. Por exemplo, em Provérbios 18:21, é dito que a língua tem o poder de trazer vida ou morte, e aqueles que a utilizam colherão os seus frutos. Isso ilustra o impacto profundo que nossas palavras podem ter no domínio espiritual. Mas quais palavras específicas o Espírito Santo deseja ouvir? Sendo uma parte essencial na vida de cada crente, o Espírito Santo é nosso consolador, guia e instrutor. João 14:26. Engajar-se em uma comunicação significativa com o Espírito Santo é essencial para nutrir nossa fé. E as palavras que escolhemos desempenham um papel crucial em melhorar essa interação. Focando no papel do Espírito Santo, como Jesus destacou em João 14:26, ele prometeu que o Espírito Santo serviria como nosso consolador e mestre, que ensinará todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Isso sublinha a função crítica do Espírito Santo em nos guiar e educar ao longo de nossa jornada espiritual. Portanto, manter um diálogo dinâmico com o Espírito Santo é essencial, e nossa escolha de palavras afeta significativamente esse processo. As Escrituras nos inspiram a conversar continuamente com o Espírito, permitindo que ele nos guie, console e ilumine. Utilizar frases que ressoem bem com o Espírito Santo pode aprimorar essa interação, promovendo uma conexão mais profunda e íntima com Deus. Vamos explorar quais são essas palavras e como podemos integrá-las em nossas rotinas diárias para fortalecer nosso vínculo com o Espírito Santo. Um tipo de frase que ressoa profundamente com o Espírito Santo envolve expressões de louvor e adoração. O Salmo 22:3 revela que Deus habita nos louvores do seu povo. Ao oferecer nossa adoração, convidamos o Espírito Santo a habitar em nosso meio. O poder do louvor e da adoração é profundo no âmbito espiritual, como indicado no Salmo 22:3. No entanto, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Esta passagem destaca que nossos atos de louvor e adoração criam um ambiente favorável à presença manifesta de Deus. Imagine uma cena em uma igreja onde a congregação está unida, exaltando a Deus. Toda a atmosfera muda. Preocupações terrenas desaparecem e a presença de Deus se torna palpável. Tal é a força transformadora do louvor. Quando nossas expressões são impregnadas de verdadeira adoração, o Espírito Santo responde e se move entre nós. Isso vai além do simples canto. É uma manifestação do coração que convida a presença de Deus a permear o ambiente. Importante ressaltar que louvor e adoração não se limitam ao ambiente da igreja e podem ser integrados em nossas vidas diárias. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, podemos honrar a Deus por meio de nossas palavras e ações. Essas expressões de louvor não apenas agradam o Espírito Santo, mas também atraem sua presença para nossas experiências cotidianas, enchendo nossas vidas com paz, alegria e orientação. O Espírito Santo responde poderosamente a palavras genuínas de confissão e arrependimento. Na passagem bíblica de 1 João 1:9 é dito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão verdadeira atrai o Espírito Santo para agir ativamente em nossos corações. Reconhecer e abandonar os pecados são práticas cruciais na vida cristã. A garantia dada em 1 João 1:9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ressalta que essas não são meras formalidades, mas afirmações impactantes que convidam a compaixão e a graça divinas.
Ao confessar, reconhecemos nossas transgressões diante de Deus e buscamos seu perdão, abrindo caminho para que o Espírito Santo purifique e renove nossos corações. A verdadeira confissão significa humildade e dependência de Deus, atributos que ressoam profundamente com o Espírito Santo. A Bíblia apresenta exemplos de confissão e arrependimento, como o apelo sincero de Davi no Salmo 51, após sua indiscrição com Batseba. Davi clama: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto." Este salmo exemplifica como a confissão e o arrependimento podem levar à restauração e revitalização espiritual. Praticar isso regularmente ajuda a manter nossa conexão com Deus e a nos manter receptivos à influência transformadora do Espírito Santo. Demonstrar gratidão é um método profundo para se conectar com o Espírito Santo. A Escritura, em 1 Tessalonicenses 5,18, nos encoraja a dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Abraçar a gratidão permite que o Espírito Santo atue ativamente em nossas vidas. É uma atitude que ressoa profundamente com o Espírito. Essa passagem nos lembra que ser grato em todas as situações está em conformidade com os propósitos de Deus por meio de Cristo. A gratidão não é apenas uma reação a eventos positivos, mas um reconhecimento constante das bênçãos de Deus, independentemente das circunstâncias. A gratidão pode transformar nossa perspectiva, ajudando-nos a enxergar o lado positivo em vez de focar no negativo. Ao sermos gratos, reconhecemos a bondade e a fidelidade de Deus, criando um ambiente repleto de fé e esperança. Este ambiente é propício à presença do Espírito Santo, que se manifesta em um clima de gratidão. Um exemplo bíblico que destaca a importância da gratidão é a narrativa dos 10 leprosos em Lucas 17. Desses, apenas um voltou para expressar sua gratidão, e Jesus elogiou esse ato perguntando: "Não se achou nenhum que voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro?" Lucas 17:18. Este incidente mostra que a gratidão não apenas honra a Deus, mas também leva a bênçãos adicionais, como evidenciado quando Jesus disse ao leproso agradecido: "Levante-se e vá, a sua fé o salvou." Lucas 17:19. Um coração cheio de gratidão nos mantém em sintonia com o Espírito Santo e abre caminho para maiores bênçãos. Além disso, afirmações de fé são cruciais na caminhada cristã. Jesus ensinou em Marcos 11:23: "Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito." Este ensinamento enfatiza que a fé, quando expressa em palavras, pode superar barreiras espirituais. A fé é a base da vida cristã, com Jesus frequentemente destacando o poder transformador das palavras cheias de fé. Nesta Escritura, somos lembrados de que a fé articulada por meio de nossas palavras pode literalmente mover montanhas, transformando impossibilidades em realidades. Falar palavras de fé significa alinhar nossas declarações com as promessas e o poder de Deus. Não apenas desejar resultados positivos, mas proclamar o que Deus prometeu sobre nossas vidas. Uma história bíblica que ilustra o poder da fé declarada é encontrada em Marcos 5:25-34, onde uma mulher que sofria de uma enfermidade há muito tempo acreditava: "Se eu apenas tocar em suas roupas, serei curada." Sua declaração de fé precedeu sua cura, que ocorreu no instante em que tocou o manto de Jesus. Jesus reconheceu sua fé, dizendo-lhe: "Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento." Marcos 5:34. Este relato destaca que palavras de fé, faladas com convicção, podem desbloquear a intervenção divina em nossas vidas. Ele nos incentiva a praticar o uso diário de palavras de fé, confiando que Deus
pode fazer muito mais do que podemos imaginar. O Espírito Santo está profundamente conectado às nossas palavras de oração e intercessão. Em Romanos 8:26, é explicado que o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse tipo de oração sincera, inspirada pelo Espírito, exerce uma influência significativa no domínio espiritual. A oração representa uma linha direta com Deus, enquanto a intercessão é um meio poderoso de orar em favor de outros. Romanos 8:26 destaca: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esta passagem enfatiza o papel ativo do Espírito Santo em nossas orações, intervindo quando nos faltam palavras. A oração intensa e guiada pelo Espírito afeta profundamente o cenário espiritual. Engajar-se em orações sinceras e apaixonadas permite que o Espírito Santo atue tanto por nós quanto por aqueles por quem intercedemos. Um exemplo ilustrativo de intercessão eficaz é visto nas ações de Moisés em Êxodo 32. Após o pecado de idolatria de Israel com o bezerro de ouro, Moisés intercedeu fervorosamente, suplicando pela misericórdia de Deus, o que levou Deus a reconsiderar o castigo planejado, como está escrito. Então o Senhor desistiu de trazer sobre o seu povo o desastre que havia ameaçado. Êxodo 32:14. Este exemplo demonstra o poder transformador da intercessão e a receptividade de Deus às orações do seu povo. Sigamos o exemplo de Moisés, comprometendo-nos com a oração e a intercessão, guiados pelo Espírito Santo para trazer mudanças e respostas divinas. Palavras de encorajamento são essenciais para edificar a comunidade de crentes. Efésios 4:29 nos aconselha: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Encorajar uns aos outros desempenha um papel crucial em promover a presença do Espírito Santo entre nós. É um meio poderoso de fortalecer a igreja. O mesmo versículo nos incentiva a escolher palavras que edificam e atendam às necessidades dos outros, beneficiando todos os que as ouvem. Tais palavras podem levantar os ânimos dos desanimados, trazer esperança aos desesperados e fortalecer a fé dos vacilantes. Ao promover um ambiente de apoio e amor por meio do encorajamento, alinhamo-nos aos desejos do Espírito Santo. Uma figura exemplar de encorajamento na Bíblia é Barnabé, apropriadamente chamado de filho do encorajamento, Atos 4:36. Ele desempenhou um papel fundamental na igreja primitiva, apoiando Paulo e outros discípulos em momentos desafiadores. Atos 11:23-24 descreve Barnabé em Antioquia, onde ele se alegrou com a graça de Deus em ação e exortou os crentes a permanecerem firmes no Senhor de todo o coração. Conhecido como um homem de grande fé e cheio do Espírito Santo, Barnabé influenciou muitos a seguir a Cristo. Sua abordagem de encorajamento não apenas fortaleceu crentes individuais, mas também facilitou a propagação do Evangelho. Seguindo o exemplo de Barnabé, devemos usar nossas palavras para elevar e fortalecer nossos irmãos na fé, atraindo assim a presença do Espírito Santo e contribuindo para o crescimento espiritual coletivo da igreja. O perdão é um ato transformador que libera o movimento do Espírito Santo. Jesus enfatizou isso em Mateus 6:14-15, ensinando-nos: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Esta orientação destaca o perdão como um aspecto crucial de nosso relacionamento com Deus, essencial para manter nossa conexão espiritual clara e aberta. Praticar o perdão não beneficia apenas quem é perdoado, mas também
nos liberta do peso da amargura e do ressentimento, abrindo caminho para a cura e a restauração que o Espírito Santo pode realizar em nossas vidas. Um exemplo bíblico marcante de perdão está na história de José, em Gênesis. Apesar de ter sido vendido como escravo pelos próprios irmãos, José alcançou uma posição de destaque no Egito. Quando seus irmãos buscaram sua ajuda durante a fome, José respondeu com perdão, dizendo: "Agora, pois, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." Gênesis 45, 5. Sua decisão de perdoar não apenas restaurou o relacionamento com seus irmãos, mas também desempenhou um papel crucial no plano de Deus para salvar muitas vidas. Ao escolher perdoar como José, liberamos o potencial do poder de Deus para trazer transformação e cura em nossas vidas e nas de outros. Abracemos o perdão diariamente, permitindo que o Espírito Santo facilite a cura e a renovação. Ao compartilharmos nossas histórias de perdão, podemos glorificar a Deus e impactar profundamente aqueles ao nosso redor. Apocalipse 12:11 declara: "Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Não amaram a própria vida, mesmo diante da morte." Esta passagem revela a poderosa combinação do sacrifício de Cristo e dos testemunhos dos crentes para superar adversidades. Compartilhar nossas histórias pessoais de fé pode glorificar a Deus de maneira poderosa e influenciar profundamente a vida de outras pessoas. Este versículo destaca que nossos testemunhos desempenham um papel vital na superação de desafios espirituais. Ao relatar as ações de Deus em nossas vidas, não apenas o honramos, mas também fortalecemos a fé de outros, servindo como prova tangível do poder e da fidelidade de Deus. Um exemplo marcante disso é visto na história do homem nascido cego, registrada em João 9. Após ser curado por Jesus, ele enfrentou intensa pressão dos fariseus sobre sua nova condição. Sua resposta foi simples, mas profunda. "Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo." João 9:25. Sua declaração direta não apenas glorificou a Deus, mas também refutou o ceticismo, demonstrando o poder transformador da intervenção divina. Compartilhar nossos testemunhos não exige detalhes elaborados. Um relato genuíno e verdadeiro das ações de Deus em nossas vidas pode tocar e inspirar profundamente aqueles que nos ouvem. Vamos compartilhar nossos testemunhos com ousadia, confiantes de que eles podem encorajar a fé, atrair o Espírito Santo e magnificar a glória de Deus. Cada história de fé e transformação é um farol que pode iluminar o caminho para outros em suas jornadas espirituais. Palavras de sabedoria, quando inspiradas pelo Espírito Santo, têm o poder de transformar circunstâncias desafiadoras. Tiago 1:5 nos incentiva: "Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida." Esta garantia nos encoraja a buscar continuamente a sabedoria divina, um presente precioso de Deus. Diferentemente da mera percepção humana, a sabedoria divina envolve compreender as situações sob a perspectiva de Deus e tomar decisões que estejam alinhadas com sua vontade. O rei Salomão exemplifica a busca e a aplicação da sabedoria divina na Bíblia. Em 1 Reis 3:9, ele pede a Deus: "Dá ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal." Agradado com o pedido de Salomão por sabedoria em vez de riquezas ou honra, Deus o abençoou com um discernimento incomparável. Essa sabedoria divina é demonstrada de forma notável no julgamento entre duas mulheres que alegavam ser mães do mesmo filho. 1 Reis 3:16-28, onde sua decisão sábia trouxe paz e justiça ao reino. Assim como Salomão, somos convidados a pedir sabedoria a Deus,
confiando que Ele a concederá generosamente. Busquemos continuamente essa sabedoria divina, permitindo que o Espírito Santo nos guie em todos os aspectos da vida. Ao recebermos essa sabedoria, usemos nossas palavras para transmitir compreensão e orientação a outros, transformando situações complexas em oportunidades para soluções e a paz de Deus. A profecia é uma forma vital de comunicação espiritual, impactando profundamente a comunidade cristã. Em 1 Coríntios 14:1, Paulo nos instrui: sigam o amor e busquem com zelo os dons espirituais, especialmente o dom de profecia. Essa orientação enfatiza a importância da profecia, que pode oferecer direção, encorajamento e confirmação dos planos de Deus. Por meio do Espírito Santo, as palavras proféticas trazem iluminação, consolo e conforto, servindo como um farol tanto para indivíduos quanto para a comunidade da igreja. Um exemplo significativo da influência profética é encontrado em Ágabo, um profeta do Novo Testamento que, em Atos 11:28, previu uma grande fome que afetaria todo o Império Romano. Sua profecia levou a igreja primitiva a se preparar e apoiar os necessitados. Outro exemplo profundo de profecia está no Antigo Testamento, onde Isaías prediz o nascimento milagroso do Messias, afirmando: portanto, o próprio Senhor lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel. Isaías 7:14. Essa profecia, cumprida no nascimento de Jesus, trouxe esperança e salvação à humanidade. As palavras proféticas, quando genuinamente inspiradas pelo Espírito Santo, têm o poder de transformar vidas e circunstâncias. Somos encorajados a buscar fervorosamente o dom da profecia, permitindo que o Espírito Santo use nossas vozes para edificar a igreja e glorificar a Deus. Ao abraçar esse dom, podemos contribuir para o crescimento espiritual e a prontidão de nossas comunidades, navegando pelos desafios com previsão e orientação divinas. O amor é o mandamento mais essencial no cristianismo e nossas expressões devem refletir consistentemente esse princípio. Paulo destaca a preeminência do amor em 1 Coríntios 13, apontando que, sem amor, até mesmo os feitos mais impressionantes e expressões espirituais se tornam inúteis. Ele ilustra isso dizendo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. 1 Coríntios 13:1. Palavras impregnadas de amor têm o poder de iluminar, curar e transformar. Ao comunicar com amor, emulamos a própria essência de Deus, pois Deus é definido pelo amor, como está escrito em 1 João 4:8. O amor deve fundamentar cada ação e palavra que proferimos. Jesus exemplificou esse amor perfeito, oferecendo sua vida como sacrifício supremo por nós e ordenando-nos: amem-se uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês também devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34, 35. Vamos convidar o Espírito Santo a saturar nossos corações com amor divino, permitindo-nos compartilhar palavras que elevem, motivem e fortaleçam aqueles ao nosso redor. Ao fazer isso, não apenas nos aproximamos do Espírito Santo, mas também glorificamos a Deus através de nossas vidas. Vivendo esse amor em palavras e ações, podemos verdadeiramente refletir o caráter de Cristo para o mundo. Ser um pacificador é uma marca de ser filho de Deus. Jesus declarou em Mateus 5:9: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. O Espírito Santo valoriza uma linguagem que promove a paz e reconcilia divisões. A paz não é apenas um resultado da obra do Espírito, mas também um sinal claro dos filhos de Deus. Um pacificador não apenas evita conflitos, ele busca ativamente a reconciliação e espalha paz
em todas as suas interações. Palavras que incentivam a paz têm um poder transformador, capaz de alterar situações conflituosas e promover a unidade. Usando nossa fala para aliviar tensões, esclarecer mal-entendidos e encorajar a união, refletimos as intenções de Deus e agradamos ao Espírito Santo. Um exemplo bíblico de pacificação é o de Abigail, que interveio para evitar um confronto entre seu marido Nabal e Davi, conforme descrito em 1 Samuel 25. Abigail usou palavras calmas e sábias para impedir que Davi causasse danos a Nabal e seus seguidores, suplicando: "Por favor, perdoe o erro de sua serva. Certamente o Senhor seu Deus estabelecerá uma dinastia duradoura para o meu Senhor, porque o Senhor luta as batalhas do Senhor e durante toda a sua vida nenhum mal será encontrado em você." 1 Samuel 25, 28. Suas palavras de paz não apenas impediram a violência, mas também trouxeram bênçãos para sua casa. Que possamos nos inspirar em Abigail e usar nossas palavras para promover a paz e a unidade, tornando-nos verdadeiros filhos de Deus e atraindo o Espírito Santo para nossas vidas e comunidades. A humildade é uma virtude que atrai o favor de Deus. Em Tiago 4:6 está escrito: "Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes." Expressões de humildade e submissão são preciosas para o espírito. Ser humilde é uma característica essencial na jornada cristã e atrai a graça de Deus. Isso nos ensina que Deus valoriza a humildade e concede sua graça àqueles que se humilham diante dele. Palavras humildes demonstram um coração dependente e submisso a Deus. Ao falar com humildade, reconhecemos nossas limitações e nossa necessidade da ajuda de Deus. Jesus é o exemplo supremo de humildade ao longo de sua vida. Paulo nos exorta em Filipenses 2:5-8 a adotar a atitude de Cristo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se. Ao contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se ainda mais, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A humildade de Jesus serve como modelo para todos nós. Suas ações e palavras refletiram constantemente a submissão à vontade de Deus. Comprometamo-nos a praticar a humildade usando nossas palavras para glorificar a Deus em vez de a nós mesmos, convidando assim a graça e a presença do Espírito Santo para nossas vidas. Dedicar-nos a Deus através de palavras sinceras de compromisso é essencial. Em Romanos 12:1, somos incentivados a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, convidando o Espírito Santo a habitar em nossas vidas. Esse ato de consagração significa dedicar-nos completamente a Deus, reconhecendo que pertencemos a Ele e que nosso objetivo é honrá-lo em nossa existência. Paulo defende isso em Romanos 12:1, exortando-nos a viver de maneira que nos tornemos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um ato de verdadeira adoração. A consagração envolve a entrega total de nossas vidas, incluindo nossas palavras, ações e pensamentos, expressando nossa determinação e dedicação a Deus e demonstrando um coração disposto a agradar a Deus em todos os aspectos. Vemos tal consagração exemplificada na Bíblia através da vida de Daniel. Em Daniel 1:8, ele tomou a firme decisão de não se contaminar com as provisões de comida e vinho do rei, escolhendo honrar a Deus em meio a uma sociedade não crente, e Deus recompensou sua fidelidade. Da mesma forma, Isaías expressou sua disposição em servir a Deus, dizendo: "Aqui estou eu, envia-me", em Isaías 6:8. Devemos seguir o exemplo de Daniel e Isaías, dedicando nossas vidas a Deus não apenas com palavras, mas também com ações,
Tal dedicação nos aproxima do Espírito Santo e nos prepara para sermos grandemente usados por Deus. Em tempos difíceis, mensagens de esperança servem como faróis de luz que atravessam a escuridão. Romanos 15:13 nos traz uma poderosa lembrança: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, enquanto confiam nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança revigora nossa fé. Ela funciona como uma âncora firme para nossas almas, especialmente em períodos de desespero e incerteza. Esta passagem reforça que Deus é nossa fonte de esperança e que, pelo poder do Espírito Santo, podemos ser preenchidos com uma abundância de esperança, alegria e paz. Palavras de esperança brilham intensamente nas sombras, proporcionando conforto e encorajamento a nós e aos que nos cercam. Falar palavras de esperança reforça nossa crença nas promessas de Deus e em sua capacidade de transformar qualquer circunstância. Os Salmos oferecem um exemplo bíblico de diálogo cheio de esperança. Davi constantemente expressou sua esperança em Deus, mesmo em meio a provações severas. No Salmo 42:11, ele clama: "Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Coloque sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus." As reflexões de Davi demonstram como a esperança em Deus pode revitalizar nossa fé e nos capacitar a perseverar. Sigamos o exemplo de Davi, expressando nossa esperança e confiança em Deus, permitindo que o Espírito Santo nos preencha com paz e alegria, independentemente de nossas situações. Agora que você está familiarizado com essas expressões poderosas que o Espírito Santo valoriza, é hora de integrá-las em sua vida diária. Testemunhe o impacto transformador dessas palavras e observe como o Espírito Santo age em sua vida de maneiras novas e profundas. Este vídeo chegou ao fim e é hora de colocar em prática o que aprendemos. Agora que você conhece essas palavras profundas, tão amadas pelo Espírito Santo, é essencial incorporá-las em sua rotina diária. Experimente o poder transformador delas e veja como o Espírito Santo trabalha em sua vida de forma dinâmica e impactante. Vamos encorajar cada espectador a praticar ativamente as palavras que ressoam com o Espírito Santo. Reiteramos a importância de engajar-se em louvor e adoração, confissão e arrependimento, gratidão, fé e declaração, intercessão, encorajamento, perdão, testemunho, sabedoria, profecia, amor, paz, humildade, consagração e esperança. Ao tecer esses elementos em nossas vidas diárias, nos abrimos à poderosa influência do Espírito Santo. Juntos, oremos. Senhor, guia-nos para usar nossas palavras para te honrar e atrair o teu Espírito Santo. Que nossas vidas sejam um testemunho do teu amor, graça e poder. Em nome de Jesus, amém. Que cada um de nós testemunhe a influência dessas palavras em nossa jornada espiritual e na vida daqueles ao nosso redor. Ao concluirmos este vídeo, espero que você o tenha achado enriquecedor. Se você busca mais inspiração, conhecimento e crescimento espiritual, não perca esta oportunidade. Inscreva-se em nosso canal, curta este vídeo e deixe um comentário para nos ajudar a fortalecer nossa comunidade. Se você se sente inspirado a apoiar nossa missão de compartilhar histórias de fé que tocam corações, considere tornar-se um membro do canal. Juntos, podemos aprofundar nossos caminhos espirituais e causar um impacto significativo. Contamos com seu apoio. Você encontrará o link para se tornar membro na descrição do vídeo. Fique atento para mais vídeos sobre a história bíblica. Deixarei 2 recomendações na tela para você. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.